Oiê, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu faço parte do Nossa Casa e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês uma breve correção da primeira atividade que vocês fizeram do pré-avançado. Bem, eu acho que antes de tudo seria legal se a gente relembrasse qual era o conteúdo que tinha sido abordado nessa primeira atividade. No caso, o tema principal era a comunicação, mas como vocês já são alunos mais avançados e é um tema muito amplo, então a gente resolveu pegar algo mais específico. Então a gente pegou o tema da redação dissertativa argumentativa. Mas o que seria isso? Então, eu copiei de um site e ele explica que uma redação dissertativa argumentativa ela é caracterizada pela exposição e defesa de uma determinada ideia, que é verificada e debatida, e tem um ponto de vista como base. Para elaborar um texto dissertativo, o autor deve ter bons argumentos e fatos e dados. Tudo para que o desenvolvimento do texto esteja embasado e não perca o foco. Parece complicado, né? Mas se a gente fosse resumir de uma maneira mais simples, seria você ter uma ideia principal, aí você tem um ponto de vista em relação a esse tema, que seria essa ideia principal, e aí você discutiria e defenderia o seu ponto de vista, que seriam os seus argumentos. Então, por exemplo, no caso da publicidade infantil, a publicidade infantil, ela seria a ideia principal, ela seria o tema. E aí você teria o seu ponto de vista. O ponto de vista seria, por exemplo, ser a favor ou contra a publicidade infantil. Aí depois disso, você apresentaria argumentos em que apontariam o seu ponto de vista como o melhor. E realmente, assim, desse modo parece mais simples, Vitor. Mas eu escrevo de qualquer jeito, eu faço isso de qualquer forma, não preciso ter uma organização? Não. Existe um jeito certinho para que você consiga escrever e fique de uma maneira muito mais organizada. Essa estrutura ela é dividida em três partes principais. A primeira parte seria a introdução. Nessa parte você seria responsável por apresentar o tema principal e o seu ponto de vista em relação a esse tema. Então, vamos pegar de novo o tema da publicidade infantil. Você apresentaria a publicidade infantil e aí você apresentaria o seu ponto de vista em relação a ele, se você é a favor ou se você é contra. Aí depois disso, tem a argumentação. A argumentação seria o lugar em que você colocaria os seus argumentos que defenderiam o seu ponto de vista. Então, se você for contra a publicidade infantil, você mostraria por que você é contra a publicidade infantil. Quais são os seus argumentos que você apresenta para mostrar que você é contra e que seu ponto de vista é o certo. E por fim, teria a conclusão. A conclusão você pode fazer de duas formas. Ou você sintetiza tudo aquilo que você falou no seu texto anteriormente, ou então você daria propostas para resolver o seu problema que foi apresentado acima. Então, por exemplo, no caso da publicidade infantil de novo, você, no primeiro exemplo de conclusão, você apresentaria todos os seus argumentos de uma maneira mais resumida no texto, ou então, na segunda maneira, você daria meios de resolver a publicidade infantil, acabar com esse problema. Entendeu? Tranquilo? Então vamos seguir em frente. Nessa estrutura, existem algumas palavras-chave que podem te ajudar na hora de escrever seu texto e dar mais sentido. Essas palavras elas ajudam muito para organizar melhor o seu texto. Então, por exemplo, no caso da introdução, existem algumas palavras como em relação, no que se refere, com base, que seriam responsáveis por introduzir o tema principal do seu texto. Já no desenvolvimento, que são as partes em que você apresentaria os argumentos, você poderia utilizar as palavras como primeiramente, em primeiro lugar, de acordo, além disso, ademais, contudo, entretanto, todavia, em consequência disso, que seriam para você apresentar as suas ideias e facilitar o entendimento delas. Por fim, existiria a conclusão. Essas palavras como logo, portanto, conclui-se desse modo e assim, seriam responsáveis para você finalizar o seu texto, sintetizar suas ideias e dar um ponto final nele. Tranquilo? Então vamos seguir em frente aqui. Na atividade, quais eram a função dos principais exercícios? O primeiro exercício, a gente tinha dado um texto para vocês e ele estava todo desorganizado. E a função de vocês é tentar colocá-lo em ordem a partir das palavras-chave em que estavam localizadas em cada texto. Já no segundo exercício, é para você identificar o sentido dos parágrafos. Então é exatamente para você ver quais eram as palavras-chave e como
cada parágrafo ia se localizar em cada texto. Então, se aquele parágrafo ele é um parágrafo de introdução, se ele é um parágrafo de desenvolvimento, ou então um parágrafo de conclusão. Por fim, o último exercício ele é responsável para ajudar vocês na argumentação. Então a gente apresentou uma problemática para vocês e a gente queria que vocês discutissem sobre ela. Mas e aí, qual foi o resultado? Bem, teve alguns erros de alguns alunos e a gente está aqui para apresentar para vocês como resolver e quais eram as respostas certas. Os principais erros de cada exercício foram principalmente, no caso do primeiro exercício, na confusão na organização do texto. No segundo exercício, em qual posição ou então em qual parte da estrutura se localizaria cada parágrafo, se ele seria um parágrafo de desenvolvimento, de conclusão ou de introdução. E no último, a gente notou alguma dificuldade na parte de organizar uma resposta. Então a gente vai apresentar um exemplo para vocês para facilitar na hora de responder alguma pergunta. Beleza? Então vamos para a correção agora, vamos ver quais eram as respostas certas. No primeiro exercício, como a gente havia falado anteriormente, a gente havia apresentado um texto para vocês que estava desorganizado e o objetivo era com que vocês organizassem ele a partir das palavras-chave e dessem um sentido para ele. O tema do texto era sobre a lei seca no Brasil. O que é a lei seca? A lei seca foi uma lei que foi criada para que proibisse com que as pessoas alcoolizadas, que bebessem bebidas alcoólicas, dirigissem. E aí, o objetivo desse texto é discutir sobre quais seriam os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Mas vamos focar mais na estrutura do texto em si. Quais eram as palavras-chave e assim a gente conseguir dar uma ordem em como esse texto ele é organizado. De cara, a gente vê destacado aqui a palavra conclui-se. Essa palavra ela já é responsável para mostrar para você que esse parágrafo é um parágrafo de conclusão. Então, já vai para o final do seu texto. Então, ele ficaria no último parágrafo, que nesse caso é o quarto parágrafo. Na segunda parte, você vê a palavra com base. Com base, ela é uma maneira de introduzir uma ideia no seu texto. Então, ele foi utilizado aqui nesse texto para você conseguir introduzir o tema, que seria, no caso, o tema da lei seca, os impactos da lei seca no Brasil. Dessa forma, ele estaria diretamente no primeiro parágrafo, pois ele seria um modo de introduzir você na ideia. Beleza, e agora nessa parte aqui, você percebe que existe a palavra primeiramente. Você deve imaginar, ué, Victor, primeiramente, primeiro, então estaria no começo do texto? Na verdade, não, porque essa palavra é para você introduzir um argumento, uma ideia. E onde é que ficaria um argumento? Numa introdução ou na parte da argumentação? Na argumentação. E a argumentação ela não fica na primeira parte do texto, ela fica na segunda, que seria a parte do desenvolvimento. E essa, primeiramente, seria a primeira ideia que você apresentaria. Então, ela ficaria no segundo parágrafo. Por quê? Porque o primeiro parágrafo foi a introdução, aí o segundo parágrafo seria a sua primeira ideia. Por isso que você usou o primeiramente. Seguindo, agora temos outra palavra que também seria do sentido de argumentação, que seria de acordo. O de acordo também é uma forma de você apresentar uma ideia, que foi uma ideia fundamentada a partir de um estudo, a partir de outro autor, algo renomado. Então você estaria apresentando outra argumentação. Como ela não seria a primeira, pois já houve outra ideia antes, que seria a que usou primeiramente, então ela ficaria depois da primeira ideia. Então ficaria no terceiro parágrafo. Tranquilo? Beleza. Agora vamos para o segundo exercício. Qual é o objetivo desse segundo exercício? A gente ia apresentar para vocês alguns recortes de parágrafos de alguns textos que seriam textos dissertativos e argumentativos. E a partir daquelas palavras-chave que a gente havia apresentado para vocês, vocês tentariam identificar elas em cada parágrafo e assim identificar qual seria a posição desse texto, desse parágrafo no texto principal. Vamos de cara aqui, já está destacado. Portanto, como você se lembra anteriormente, ela é uma ideia de conclusão. Então a gente já coloca aqui direto na alternativa C, que seria a alternativa D.
Já nessa parte aqui, ele não tem uma palavra específica, mas se você ler esse parágrafo completo, você consegue achar o sentido nele e assim você identificar em qual parte dessa estrutura ele se localizaria. Vamos dar uma lida rápida para ver? Beleza. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno de massificação no consumo, pois permitiu, por exemplo, da construção de um banco de dados oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações e dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Beleza. Lendo essa parte aqui, você identifica o que nele? Você vê que ele está apresentando uma ideia, que seria sobre a tecnologia. Além disso, ele mostra que ela afeta vários setores, que seriam setores mais amplos possíveis, econômicos, sociais, políticos, informacionais. E, por fim, ele coloca no final: nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado aos aspectos educacionais e econômicos. Você vê que ele apresentou uma ideia, apresentou um ponto de vista, e aí depois ele mostrou no final aquilo que vai ser discutido. Isso é uma introdução. Por quê? Porque é exatamente aquela estrutura que a gente havia falado antes de uma introdução, que seria apresentar uma ideia e seu ponto de vista, aí depois ele só acrescentou aquilo que seria discutido futuramente no texto. Então seria, no caso, a alternativa A, que seria uma introdução. Por fim, esse daqui é outro parágrafo que talvez seria melhor se você lesse ele inteiro para conseguir identificar qual seria a posição dele numa dissertação argumentativa. No caso, vamos dar uma lida rapidinho. Há quem duvide a capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história, pois a imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas, e foi a causa da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir os resultados das eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Você vê que ele está apresentando um argumento, ele está apresentando uma ideia. Ele não está assim, ele está mostrando um argumento sobre uma ideia, na verdade. Então ele não seria nem uma introdução e ele também nem estaria finalizando o texto, ele estaria discutindo sobre ele. Então ele estaria na alternativa B, que seria a alternativa de desenvolvimento. Tranquilo? Vamos seguir em frente e vamos para o exercício 3. A gente vê alguma dificuldade dos alunos na hora de responder os textos, pois às vezes eles só respondiam uma parte, ou então eles respondiam de uma maneira incompleta. Então, para facilitar vocês, a gente mostra alguns exemplos de respostas em relação às perguntas realizadas. Então, pergunta A: por que o acesso às redes sociais como o WhatsApp se tornou um meio de comunicação fácil e acessível para os brasileiros? Aqui é um exemplo de resposta. O motivo de acesso às redes sociais como o WhatsApp se tornou muito popular no país é porque não realiza consumo de dados do celular, necessitando apenas do acesso da internet. Então, essa resposta está respondendo diretamente à primeira pergunta, não está fazendo nenhum corte, ele está mostrando exatamente o motivo dele ter se tornado uma rede social tão popular aqui no Brasil. Agora, olha essa pergunta aqui. Ela não é uma pergunta simples, ela é uma pergunta separada em duas perguntas, na verdade. Veja bem, de acordo com os dados acima, quem usa mais o WhatsApp? Isso já seria uma pergunta. Agora, qual seria a segunda pergunta? Na sua opinião, qual seria o motivo da maior utilização do aplicativo por esse grupo de pessoas? Você vê que são duas perguntas. A primeira seria quem usa mais o WhatsApp e a segunda, por que esse grupo de pessoas utiliza mais o WhatsApp? Então vamos pegar o exemplo dessa resposta aqui. Quem usa mais o WhatsApp no Brasil são as pessoas com mais de 45 anos de idade. O motivo pela popularidade do aplicativo por esse grupo de pessoas é porque o aplicativo é gratuito e de fácil acesso. Então você vê que ele está respondendo as duas perguntas. A primeira, quem é o grupo principal, que são as pessoas com mais de 45 anos.
E a segunda pergunta que seria que o motivo desse grupo utilizar é porque é um aplicativo gratuito e fácil de ser usado. E por fim, a última pergunta, que também é dividida em duas partes, ela estava dividida em com qual frequência você utiliza o WhatsApp e outras redes sociais, como Facebook e Instagram, e se você tem uma rede social preferida. Então você percebe, são duas perguntas. Vamos ver como ficou a resposta? Eu coloquei, eu passo em torno de 3 horas por dia nas redes sociais, vírgula. Quer dizer, eu estou respondendo a primeira pergunta, que seria a frequência que eu passo nas redes sociais. E aí, para responder a segunda pergunta, se eu tenho uma preferência de alguma rede social, aí eu coloquei, a minha rede social favorita é o Facebook. Viu? Então, em uma resposta, eu respondi as duas perguntas. Tranquilo? Beleza, pessoal. Eu acho que chegamos ao fim. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem responder pra gente pelo WhatsApp e a gente vai estar muito feliz para ajudar vocês. Tranquilo? Beleza então, gente. Até mais.